Boa tarde, crianças do primeiro ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. E essa aula é referente à aula do dia 27 de julho, segunda-feira. Vamos estudar um pouquinho sobre a disciplina de ensino religioso. E no nosso percurso didático, nós vimos alguns temas que nos fazem aprender, sobre a vida. E nosso primeiro tema foi todos somos diferentes, Aprendemos muitas coisas com esse tema, aprendemos a valorizar um ao outro, reconhecer a importância, e respeitar uns aos outros com amor, observar os diferentes jeitos, Veja bem, pois cada um é de um jeito, então como tal nós precisamos respeitar. E aí também vimos que cada pessoa é única, Cada pessoa é única. E aí concluímos aqui, cada um tem um papel importante. Nós concluímos esse percurso didático com esse tema aqui. Cada um tem um papel importante. Aí, no nosso passado, presente e fé, aprendemos tudo isso aqui nesses dias com a tia Ana. Agora, você vai pegar o seu livrinho aí, Diálogos em Comunidades, e hoje nós vamos ver a história de uma pessoa que também teve um papel muito importante na sociedade, O objetivo principal desse estudo aqui com essa pessoa é ver o papel importante que ela desempenhou para a conquista dos direitos trabalhistas. Então, ela foi uma pessoa que contribuiu muito na sua época, com a sociedade, na época em que ela viveu. De quem eu estou falando? Eu estou falando desta mulher, desta senhora, Laudelina de Campos Melo. Este é o seu nome. Grave esse nome aí, Laudelina. Olha como é que eu posso escrever Laudelina de Campos Melo. E nós vamos ver também o importante trabalho que ela desempenhou para a sociedade da sua época. Pega seu livro aí e abra na página 16 e acompanha comigo o que diz a história de Laudelina. Vamos ver. Laudelina de Campos Melo, ela nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então depois nós vamos ver como é que podemos escrever algumas palavras-chave, tá bom? Ela nasceu em 1904 e começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Sabe, crianças, na época que Laudelina viveu, há muito tempo atrás, as crianças elas já trabalhavam muito, ajudavam em casa, elas trabalhavam em usinas, nas carvoeiras, então elas já tinham seus trabalhos, Era uma exploração trabalhista. Então de lá para cá muita coisa já mudou, as crianças já adquiriram direitos, as mulheres também. Então Laudelina, quando tinha a idade de vocês, ela já trabalhava, ela ajudava a mãe dela, que era doceira, e muito cedo também ela perdeu o pai, e ela teve que ir de lá para cá uma trajetória muito difícil. Vamos ver aqui como que a gente vai acompanhar a trajetória de Laudelina. Ela foi empregada doméstica por 33 anos, então começou a trabalhar com 7 anos, Com 7 anos ela já ajudava a cuidar dos seus 5 irmãos, e a mãe dela era doceira, o pai dela morreu quando ela era ainda muito criança, então ela já teve que ajudar a mãe dela em muitas coisas, Vamos ver um pouquinho mais do que diz aqui. Nessa época, trabalhadoras eram majoritariamente mulheres negras e com pouca escolaridade. Então, nessa época aqui, os negros também eles eram muito explorados,
Então, Laudelina ficou conhecida como uma heroína negra que lutou para garantir os direitos dos domésticos no Brasil. Então, as mulheres, as empregadas domésticas, começaram a ganhar muitos direitos depois que Laudelina começou a lutar por essa causa. Aí aqui, sua atuação foi fundamental para a conquista de direitos trabalhistas para as domésticas. Aos 20 anos, começou a participar de movimentos políticos. Então, muito nova, ela já começou a lutar, né, por essa causa. Em 1936, quando residia em Santos, ela fundou a Associação de Trabalhadoras Domésticas e foi a primeira associação a ser fundada no país que lutava pela causa dos domésticos. Então, a associação era um local que lutava por esses direitos, para que as pessoas pudessem ter melhores condições de trabalho, pudessem ter um local bom para dormir, um local bom para descansar, pudesse ganhar o seu 13º salário, o tempo de férias também, né, por tempo de serviço. Então, tudo isso aí, Laudelina, ela lutou por essas causas para que as mulheres pudessem ter melhores condições, né, e ganhar e ser bem remunerada pelo trabalho que elas exerciam. Durante o Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, a associação foi fechada, mas retomou seu funcionamento em 1946. Então, na época do presidente Getúlio Vargas, ele era um presidente muito famoso, né, muito conhecido pelos brasileiros também. Nessa época, Laudelina também lutou pelos direitos das mulheres, né, para que as mulheres pudessem ter melhores condições de trabalho. E em 1954, ela passou a exercer a atividade como autônoma, ao abrir a sua própria pensão, né? O que é autônoma? É alguém que trabalha pela sua conta própria, não é alguém mais que seja empregado por outra pessoa. Autônomo é trabalhar para si mesmo, né? A renda era complementada com a venda de salgados nos estados do Guarani e da Ponte Preta. Então, desde muito nova, ela trabalhava vendendo salgados, vendendo doces. Então, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora, né? E dedicou-se também a atividades culturais, como a promoção de bailes de debutantes para jovens negros, o baile Pérola Negra no Teatro Municipal de Campinas, né? Então, ela também se envolvia em atividades culturais, pois ela era uma pessoa muito culta, né? Muito ativa na sociedade, lutava por esses direitos, por essas causas também. Em 1961, ela fundou a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas de Campinas, influenciando a criação de associações similares no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, além de ela fundar, então ela incentivava que em outros lugares também fossem fundadas essas associações, né? E aí, em 1988, teve a origem o Sindicato das Empregadas Domésticas, viu, crianças? Ela já lutou muito por essa causa, conseguiu, né, conquistar essa vitória aí de fundar esses sindicatos que garantia o direito aí para as empregadas. Aí, durante sua vida, ela lutou pela defesa das mulheres, né, da população negra e das trabalhadoras domésticas contra o preconceito e a discriminação. E aí, ao morrer em 1991, ela já tinha 87 anos, né? Ela já estava bem idosa. Ela ainda deixou a sua casa em Campinas para a atividade desses sindicatos. Então, nós vimos aí a dedicação dessa guerreira aqui, da Laudelina de Campos Melo. Aí aqui embaixo tem uma linha do tempo, né, onde você pode ver a trajetória mais detalhadamente sobre a vida de Laudelina, quando ela começou as suas atividades, quando ela morreu, né? Aqui ela faz uma trajetória na linha do tempo. Então, ela desde muito nova começou a trabalhar, né? Trabalho que não era para ser exercido nessa idade, mas
não tinha outro jeito. Naquela época as crianças sempre ajudavam a cuidar dos irmãos, ajudavam nas atividades domésticas, algumas mesmo tomavam conta das suas próprias casas, já tinha grande responsabilidade nos cuidados domésticos. Então de lá para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, graças a Deus as crianças elas não precisam mais ser submetidas a esse tipo de trabalho, não precisam mais ser submetidas a trabalho escravo também. Então hoje nós vamos escrever aqui a palavra Laudelina, né? O nome próprio. Olha só como é que a tia Ana vai fazer aqui para você, ó. Olha aí o L aqui começando. Lau. De. Li. Na. Viu? Como é que a tia Ana escreve essa palavra aqui? Esse nome próprio, né? Olha aí, ó. Laudelina. Aqui eu não tenho nenhuma sílaba complexa. Vou escrever também essa outra palavra-chave que vocês vão já conhecer. Aqui eu tenho uma palavra, uma sílaba complexa. Olha aí, ó. Tra. Veja aqui o tra. Tra, tre, tri, tro, tru. Tra. Ba. Lho. Viu? Trabalho. E aqui, Laudelina. Então, leia comigo daí da sua casa e quando você lembrar de Laudelina, lembre-se de trabalho, tá bom? Que ela foi uma guerreira que trabalhou em prol das empregadas domésticas, ajudou aí na conquista dos direitos trabalhistas, quando elas puderam ter sua carteira de trabalho, ter suas horas de trabalho contadas, direito a 13º salário, a férias, né? Tudo isso daí, ter direito à remuneração, uma remuneração que elas não tinham antes dessa jornada de trabalho, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula e a gente se encontra lá na sala virtual, ok?